Boa noite, meus amados irmãos. Nós estamos mais uma vez iniciando esta live, que é um momento muito especial para nós, um momento onde nós cultuamos ao nosso Deus, momento em que buscamos a sua presença, na esperança e na certeza de que Ele fala aos nossos corações. E é um momento muito especial, um momento em que no mundo inteiro, em muitos lugares, melhor dizendo, ao redor do nosso planeta, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, ou seja, estão buscando a presença do Senhor. Eu quero, nesse instante, depois desse boa noite, convidar os irmãos a que busquemos a Deus em oração. Vamos falar com o nosso Deus, eu aqui, você aí onde está. Vamos pedir a direção de Deus para as nossas vidas e para esse momento de culto também. Senhor nosso Deus, amado, eterno e glorioso Pai, nesse momento queremos rogar do Senhor que aceites este culto que te prestamos com fé, na certeza de que só o Senhor é digno de recebê-lo. Nós o estamos buscando, Senhor, em espírito e em verdade, como profetizou Jesus junto àquela mulher à beira do poço. Estamos buscando em espírito e em verdade estar diante do teu trono de glória, com a ousadia da fé descrita no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus. Portanto, Senhor, te rogamos que aceites este culto e que nos abençoe com a mediação do teu Espírito Santo. E durante esse tempo, o Senhor esteja ministrando ao nosso coração e recebendo no teu trono de glória a nossa adoração, o nosso culto, o nosso preito de gratidão ao Senhor. Na certeza de que assim é e de que assim será, nós te adoramos e agradecemos em o nome santo e poderoso do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos a que façamos a leitura. Aqueles que puderem acompanhar, o façam. E os que não, se disponham a ouvir a leitura do Salmo de número 95. Salmo de número 95. Ouçamos então esta leitura. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós
povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O verso 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós vamos cantar nesse momento o hino de número 114. Hino de número 114. Vamos cantar juntos este hino? Amém. Quero convidar os irmãos a que mais uma vez abramos as nossas Bíblias, desta vez no capítulo 42, a partir do verso de número 5.
Salmo de número 42, a partir do versículo de número 5. Assim diz o texto: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nas palavras do salmista, nós vemos uma palavra do próprio Deus a nos perguntar: por que você está com a alma abatida? Espere em mim, confie em mim, pois você ainda me louvará e me engrandecerá com o que eu estou fazendo e hei de mostrar na sua vida. É um momento em que nós paramos para orar em favor das pessoas carentes, necessitadas. Eu não sei se nosso irmão Everton está nos assistindo e gostaria que ele, se o irmão Everton, seminarista, estiver nos assistindo, e ele digite aí e nos informe se nós podemos dar uma notícia aí para a igreja, publicamente, nesse momento. Me dê essa resposta aí, Everton, por favor. Eu tenho aqui um pedido da irmã Clenir, que está pedindo por sua irmã Cleonice, que fará uma cirurgia no quadril no dia 12 do corrente. Então, a irmã de Clenir, a Cleonice, né? Vamos orar pela Cleonice, que fará essa cirurgia no quadril no dia 12. A nossa irmã Fátima também nos pede que continuemos a orar por sua família. E hoje pela manhã, em nossa reunião de oração, ela revelou e pediu que orássemos por esse assunto. Revelou que fará um exame muito complicado, um exame difícil, na sexta-feira. E ela pede que oremos em favor dela para que tudo corra bem. Vamos continuar pedindo em favor do presbítero Daniel, lá de Salvador, Daniel Sacramento. Eu hoje falei com ele, através do WhatsApp, nós conversamos. Ele está melhor, graças a Deus. Vamos continuar orando pelos pastores Milton Ribeiro, ministro da Educação, também pelo pastor Cleander, pelo pastor Cairo Miron
e pelo pastor Edvar Tavares, que mora em Alto Caparaó, é um amigo nosso antigo, estudou conosco também. E eu tive notícias de que o pastor Acácio também está enfrentando problemas, está com dificuldades, situação difícil lá. Ele teve a Covid, estava recuperando. Vamos orar por esses irmãos, ok? Soube também ontem que a nossa irmã Eliséia teve a sua viagem cancelada pela companhia pela restrição de entrada na Europa. Consequentemente, ela não sabe ainda, não tem certeza se vai poder ir para a Holanda ficar com a sua filha Gisele. Então vamos orar em favor da Gisele e da Eliséia. E a irmã Eliséia pede que continuemos orando por sua filha Débora, pela sua restauração. Queremos agradecer aos irmãos as orações pelo diácono Bruno, que está se recuperando, está melhor. E a Lorena está acometida de um resfriado muito forte. Possivelmente teremos que levá-la ao médico amanhã. Não está se alimentando e parece que está com alguma coisa na sua boquinha, não está conseguindo se alimentar. Vamos orar em favor da Lorena também. Ok? Hoje estamos celebrando em muitos lugares o dia que nós consideramos Dia dos Pais. Um dia especial, como o Dia das Mães, para lembrar dos pais. E nós estamos o dia inteiro voltados para essa realidade, a maioria das famílias reunidas com os seus pais. Vamos também agradecer a Deus pela vida desses homens, principalmente os homens de Deus, os pais que estão nas mãos de Deus, né? Também somos gratos pelo aniversário do seminarista Everton, pelo aniversário do nosso irmão Jailson e pelo aniversário de casamento dos nossos irmãos Wellington e Emanuele. Completam mais um ano, né, de matrimônio. Vamos louvar a Deus e agradecer por essas bênçãos. Pedir e agradecer também. Ok? E hoje, sendo o Dia dos Pais, nós temos uma notícia para a igreja, uma notícia maravilhosa, que durante o dia de hoje emocionou a todos que souberam da notícia. Não só hoje, mas desde ontem, nós estamos regozijando. E agora, para que toda a igreja regozije, juntamente com as nossas famílias, e eu hoje sinto assim uma alegria muito grande em poder falar isso, porque hoje eu e a Norma fazemos parte desta família, né? Meu filho é casado com a filha da Alcimar, minha filha é casada com o filho da Alcimere, e hoje nós recebemos uma notícia maravilhosa. A nossa irmã Renata, né, esposa do seminarista Everton, hoje revelou não apenas a sua gravidez, está grávida para a glória de Deus, depois de 5 ou 6 anos aí, 2014 para 2020, 6 anos, não apenas está grávida, mas já sabe o sexo, né, do bebê, que é uma menina. É uma menina. Então, o seminarista Everton, a Renata, a Alcimar, o Antônio e todo mundo, a família toda está vibrando com essa notícia. Ela ainda demorou um pouco a revelar isto devido às questões anteriores, tratamento, uma série de coisas, ela não quis precipitar. E hoje nós estamos com essa notícia maravilhosa. Fugiu aqui o nome do bebê, eu já está com o nome já garantido.
assim como a Lorena e o João Pedro tiveram também, me perdoe, mas fugiu à minha mente. Eu vou lembrar e vou passar para os irmãos o nome da netinha da Alcimar e do Antônio, que devem estar muito felizes e orgulhosos. E o Everton hoje comemorou o Dia dos Pais, só não ganhou presente, porque ele cobrou. Eu quero meu presente, o Dia dos Pais. Mas foi uma brincadeira nossa. A Renata disse, só o ano que vem. O ano que vem você ganha, esse ano não vai ganhar. Mas foi muito bom, nós todos vibramos muito. Então, parabéns, Renata. Parabéns, seminarista Everton. Eu me comprometi com o casal e espero que todos se comprometam também em estar orando constantemente por essa gestação, por essa criança, por esse casal. Então, o seminarista vai receber o canudo, vai ser, eu espero, tenho esperança que ele seja logo ordenado e como presente vai abraçar a sua filhinha. Que coisa maravilhosa. Estamos muito felizes. Vamos orar então. Tenho certeza que toda a igreja está vibrando com isso. Oremos, queridos. Pai Celestial, Senhor nosso, Deus de todo poder, obrigado pela manifestação do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia sobre as vidas que nós aqui citamos. Porque nós temos a certeza que tu estás cuidando de cada um, assim como cuidaste do teu servo seminarista Everton e também da Renata. Ó Deus, nós sabemos que tu estás cuidando com planos insondáveis e maravilhosos das vidas de cada um dos teus filhos. O Senhor está por trás desta situação da Eliséia. Viajando ou não, é decisão tua e ela é para o bem da Eliséia, da Gisele. Nós não entendemos, mas acreditamos e aceitamos que o Senhor está agindo de forma poderosa e maravilhosa nessa situação. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes, tanto de vida, de existência de vida, como de matrimônio. Rogamos que continues a sustentar esses teus servos, dando-lhes muitas alegrias, conservando suas vidas, realizando seus sonhos, e eles possam estar sempre diante de ti, agradecidos por tuas bênçãos. Aos profissionais de saúde, ó Deus, nós rogamos que continues a sustentá-los, principalmente aqueles que são nossos, Roberto, Renata, a Socorro, enfim, Senhor, os teus filhos prioritariamente, mas todos aqueles que estão se dedicando a restaurar as vidas das pessoas, a sarar as pessoas, nós pedimos a tua bênção. Continuamos pedindo ao Senhor tua direção sobre os governantes das nações, dos estados, das cidades. Continues, ó Deus, a orientá-los de maneira que possam vir a agir de forma correta em todas as coisas e, orientados pelo teu Espírito, possam trazer paz ao nosso planeta, ao nosso país, às nossas realidades todas. Cuida das nossas crianças, dos nossos idosos. Abençoa-nos, ó Deus, com a palavra que agora teu Espírito há de ministrar aos nossos corações. Nós te louvamos, adoramos, pedimos estas bênçãos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. O nome da filha do seminarista Everton e da Renata é Catarina. Esse é o nome do mais novo membro da Igreja Presbiteriana de Maricá. Seja muito bem-vinda, Catarina. Estamos orando por você. Sinta nesse momento o afago desta igreja que a ama.
nós estamos ansiosos por vê-la e conviver com você, Catarina. Que Deus a abençoe. Eu tenho certeza que ela está recebendo esta palavra e essa bênção, porque assim como Jesus e João Batista se comunicaram já no ventre de suas mães, nós temos a certeza que o Espírito Santo está falando com a Catarina agora, e a Catarina está muito feliz e há de nos fazer felizes também. O Marcos Diego fez aniversário no mesmo dia do seminarista Everton. Então, Marcos Diego, nós agradecemos a Deus por sua vida, nós amamos você e a igreja tem um carinho muito especial por você, por seus pais, e nós louvamos a Deus por sua vida. No final da nossa live, queremos lembrar de, na última oração, estar agradecendo também por sua vida, ok? E eu tenho um carinho muito especial por você, você sabe disso. Deus o abençoe. Meus amados irmãos, hoje, sendo o Dia dos Pais, o Senhor colocou em meu coração trazer uma palavra direcionada a toda a igreja, claro, mas de forma muito especial aos senhores pais. Mas é claro que as mães estão dentro dessas orientações, e a igreja também, os avós também, que são pais duas vezes, né? O avô leva uma vantagem sobre o pai normal, porque o avô é pai duas vezes. E depois que ele já passou pela primeira paternidade, ele se especializa. Então o avô é um pai especializado, né? Aprimorado. Não estou falando por mim mesmo. Tá? E o Bruno e a Daiane estão entendendo isso. Então o avô é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus. Então Antônio e Alcimar estão ansiosos por receberem o par do João, o casal. Vai ser um casal igual eu tenho também. Muito bom. Mas eu quero ler um texto com os irmãos no primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, o capítulo 2. Eu havia projetado ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eu havia projetado ler 36 versículos, não, de 12 a 36. Mas depois eu pensei o seguinte, eu vou ler tudo isso não, vou ler só do 12 ao 17. E o restante da leitura eu transmitirei aos irmãos, à medida que formos falando do assunto. Então, vamos ler Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 14. Ok? O título aqui na minha Bíblia é Os Crimes dos Filhos de Eli. Então, do 12 ao 17. 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 17. Diz assim o texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dedos na ponta, na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho,
ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de madar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu vou explicar o texto para vocês. Mas antes, deixe-me considerar alguma coisa aqui. Primeiro, hoje, sendo o Dia dos Pais, nós consideramos uma série de coisas e eu pensei bastante sobre isso, em como o Dia dos Pais hoje é diferente, aliás, em como os pais hoje são diferentes dos pais de outrora, e não precisamos ir muito longe não, 40, 50 anos atrás. Já que eu estou com 64, eu vou pensar em 50 anos, 55, por aí, atrás. E era muito diferente. A coisa era realmente muito diferente. E antes dessa época, para trás, era um pouco diferente. Mas durante muitos séculos, se manteve um relacionamento entre pais e filhos, no grupo familiar, um relacionamento muito diferente do que nós temos hoje. Dentro de pouco tempo, em termos de história, poucos anos, o relacionamento familiar entre pais e filhos, sendo pais no sentido genérico ou mesmo no sentido estrito da palavra, o pai, mudou muito isso aí. Mudou muito. Eu não quero ser saudosista e nem quero dizer que era melhor ou pior, eu estou apenas dizendo que mudou. O relacionamento entre pai e filho hoje tem muita interferência do Estado, muita interferência da sociedade, da escola, mas não interferência para melhor, interferência para pior. As permissões do Estado, das conquistas sociais, tudo isso. Eu, na minha época, se um professor fosse na minha casa ou mandasse um bilhete reclamando de mim, era uma surra na certa. E se eu chegasse em casa e dissesse que uma professora deu uma reguada na minha mão, meu pai e minha mãe iam lá e falavam: por que a senhora fez isso? Ela dizia, aí era outra surra. Eles não iam para brigar com a professora, eles iam para saber, para ter um motivo para me dar outra surra. Claro que não estou defendendo isso, a surra, não estou defendendo violência. Estou apenas expondo como era. A verdade é que, por nós sabermos de tudo isso, nós tínhamos um outro grau de respeito com os mais velhos, com os professores, com as autoridades. O presbítero Clay falou para mim que, quando ele era policial, não graduado como é hoje, mas ele fazia patrulhas, mesmo quando era cabo, tá? Ele ia para as favelas, subia de mão limpa nos lugares mais tidos como mais perigosos. O povo respeitava. Os bandidos corriam, se escondiam, não recebiam com tiros de fuzil, nada disso. Ele andava fardado para baixo e para cima, ia para casa fardado, que hoje não se pode mais andar nem com documento. O respeito era tão grande que os próprios meliantes
respeitavam, não é que tinham medo, mas respeitavam as autoridades. E a simples presença da autoridade já impunha respeito. Há não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, em muitos lugares os policiais não portavam armas, como, por exemplo, na Inglaterra, não portavam armas. A arma era uma coisa rara. A simples presença de uma autoridade já impunha respeito. Nós temos então os pais de ontem e os pais de hoje. Por pais de ontem, entendamos pais de outrora, em qualquer estágio. Mas há uma coisa que não muda desde que Deus criou o homem e o homem pecou. São aqueles que não honram seus pais. A Bíblia tem um versículo que diz: honrarás pai e mãe, para que te vás bem, se prolonguem seus dias sobre a terra. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Caim não honrou seus pais, né? Eli, os seus filhos, Ofni e Finés, também não honraram seus pais. O seu pai, principalmente, que era juiz, né? E cuidava do povo. O governo, até aquele instante em Israel, era um governo teocrático. Deus determinava quem julgaria, quem não julgaria, quem seria juiz, quem não seria, como no caso de Samuel, que ele escolheu literalmente. Muito bem, e Samuel não era da linhagem sacerdotal. Ofni e Finés eram. Então, filhos rebeldes e pais incompetentes, isso sempre existiu. Não é privilégio de hoje. Haviam restrições diferenciadas. Então, o que acontece é que nós vivemos uma nova realidade. Mas os filhos de Deus, eu quero colocar isso com muita clareza, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, as épocas não os mudam, porque o Espírito Santo de Deus é imutável. Sendo o Espírito de Deus imutável e gerenciador, orientador daqueles que são realmente filhos de Deus, isso é eterno. Então, o mesmo erro de Caim continua sendo erro até hoje. Os mesmos benefícios cooptados por Abel são também hoje cooptados por aqueles que servem a Deus. E sendo assim, nós vamos observando que, em nível maior ou menor, né, nós temos aqueles que são fruto de bênção e os que não são. Portanto, essa palavra não é uma palavra que eu possa falar para uma reunião de pais que não sejam pais responsáveis e responsabilizados diante de Deus pela igreja. Se eu fizesse uma palestra, como já fiz várias, para pais, onde havia pessoas cristãs e não cristãs, minha palavra é outra. A responsabilidade é outra. Vai por um caminho totalmente diferente. Se bem que os pais que não são cristãos, ao ouvirem isso, se pararem para considerar, serão muito abençoados também. Mas essa palavra é para os pais da igreja. É para a igreja, é para as mães, para os avós, seguindo, observando o que aconteceu na vida do sacerdote Eli, e era um sacerdote e juiz ao mesmo tempo. O que é que nós vemos aqui? A prática que eles criaram foi a seguinte: eles inventaram um garfo de 3 dentes. E esse tal de tridente tem sido, ao longo do tempo, não por isso, mas tem sido símbolo de uma arma de ataque do diabo. Quem passa perto dessas casas de Umbanda vê logo aquele bicho
segurando um tridente, um garfo de 3 dentes grande. No imaginário popular, aquilo é para espetar o povo que vai para o inferno, futucar a turma lá. Isso tudo é folclore, nada disso existe, aquilo tudo é folclore. O diabo existe sim, mas aquilo que a gente vê lá, aquilo é pura fantasia. Mas o garfo dos cabras era aqueles mesmo, tipo assim, 3 dentes. Então a pessoa ia oferecer sacrifício, levava as carnes, né? E colocavam para cozer, que a palavra certa não é cozinhar, é cozer, né? É cozer, não cozer de costurar, mas cozer o que a gente costuma chamar de cozinhar, levar ao fogo para amolecer aquele ingrediente. Então eles levavam, vamos usar a palavra cozinhar, levavam a carne para cozinhar, fosse em panela, marmita, tacho, fosse o que fosse. Quando a coisa estava já cheirando, aí eles iam lá, metiam aquele garfão lá dentro da panela. O que fisgasse, estava fisgado. Eles levantavam e diziam, essa é a porção do sacerdote. E rachava fora. O povo obedecia ao sacerdote, obedecia aos filhos do sacerdote, porque tinham funções sacerdotais. Eles tinham funções sacerdotais. Não eram os sacerdotes imediatos, mas eles tinham funções sacerdotais e eram respeitados, porque todos respeitavam o Eli. E levavam a carne. Agora, desculpe a expressão que eu vou usar. A malandragem deles era tanta que as ofertas, muitas vezes, tinham que ser queimadas, primeiro, as suas gorduras, e depois de queimadas, a gordura como oferta ao Senhor, a carne sendo cozida, eles aí podiam meter o garfo. Mas eles começaram a perceber o seguinte, bom, nós não queremos essa carne cozida, queremos um churrasco. E vocês sabem, Everton sabe disso. Um churrasco com gordura é mais saboroso do que sem gordura. Então aquela gordura que tinha que ser oferecida em oferta a Deus, queimada como oferta, eles chegavam para as pessoas que sacrificavam e diziam, não, vamos pegar a carne crua. Queremos carne cozida, não. E nem depois de tirar da gordura, não. Queremos com gordura e tudo. Isso era uma ofensa muito grande a Deus, porque a gordura fazia parte de um ritual de oferta a Deus, tinha que ser queimada. Mas eles diziam, se não der a carne para a gente vai tomar. Além disso, desse grande pecado que eles cometiam, o Ofni, o Finéias, eles também tinham umas moças, umas mulheres, que serviam, eram serviçais, né? Ali na porta do templo, por ali, por próximo, que também desempenhavam funções designadas pelo sacerdote. Aí o que eles faziam? Eles tomavam essas mulheres à força para coabitar com elas. Se viciavam essas mulheres. Tinham relações com essas mulheres. Não interessa quem fosse, se fosse casada, viúva, solteira, lá, eles pegavam e se diziam com direitos de usar de tudo que estivesse ali, inclusive as mulheres solteiras, enfim. Era muito grande o pecado, diz o verso 17, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Só que Deus profetizou que Ofni e Finéias iriam morrer. E aqui, até no verso 36, e além disso também, até lá o capítulo 4, se você tiver paciência para ler em casa, com calma, estudando, você vai ver o seguinte, os filisteus, eles afrontaram Israel. Os filisteus tomaram a arca da aliança de Israel. Os filisteus primeiro ficaram com muito medo quando souberam que os judeus, os israelitas, estavam reunidos para lutar contra eles. Então os líderes dos filisteus disseram o seguinte, a gente não vai conseguir não, porque os deuses deles são poderosos, a gente sabe o que eles fizeram no Egito.
Então vamos entrar nessa não. Mas a coisa caminhou de tal maneira que eles acabaram brigando, guerreando, e a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, e nessa briga Ofni e Finés morreram. Foram mortos pelo exército dos filisteus. E os filisteus, que estavam em muita desvantagem, por uma profecia de Deus, né? Que foi dito que Deus não deixaria o braço dele, de Eli, triunfar, a sua família, a sua força, e nada disso. Os filisteus mataram mais de 30.000 soldados de Israel. Mais de 30 homens de Israel. Aí alguém fugiu, escapou, foi lá e contou para Eli. Olha, Eli, aconteceu isso, isso, isso. Mataram mais de 30 dos nossos, roubaram a Arca da Aliança e mataram seus filhos. Quando Eli ouviu falar que a Arca da Aliança tinha sido roubada, ele era velho, com 98 anos, né? Já era bem idoso, estava sentado numa cadeira na porta da cidade. Ele levou um susto, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. E Deus suscitou Samuel para substituí-lo. Ou seja, o correto seria ou Ofni ou Finés substituir o seu pai. Mas Deus tirou a vida dos dois e escolheu Samuel já desde a oferta de Ana. Enfim, é uma história interessante, mas que aponta para um pai irresponsável. Um pai que não soube criar seus filhos. Não soube impor a sua autoridade aos seus filhos. Eu estou respeitando o profeta Eli, o sacerdote Eli, melhor dizendo. Não estamos denegrindo sua pessoa, mas não podemos tapar o sol com a peneira. Um outro grande homem que não soube criar os filhos foi o grande rei Davi. Os filhos dele só deram problema. Todos eles. Né? Com a exceção aí de Salomão, que foi justamente o filho do pecado, foi o único que trouxe alegrias a ele e Deus permitiu concluir a obra do templo. Mas Davi também falhou muito, errou muito na criação de seus filhos. Se preocupou muito mais com o palácio, com seus prazeres, suas guerras, do que propriamente com seus filhos. Dois grandes homens, ambos lideraram por 40 anos. Davi reinou em Israel 40 anos. E Eli também dirigiu a nação de Israel por 40 anos. Olha que coincidência, não é? Se é que existe coincidência. Dois grandes homens, um sacerdote, o outro rei que é chamado homem segundo o coração de Deus, mas péssimos pais. Permitiram muitas coisas erradas e agiram de forma muito errada com seus filhos na questão do relacionamento pai e filho, filhos e pais. Temos outros exemplos na Bíblia, mas vamos ficar com esses dois, se bem que eu vou falar sobre Eli, o relacionamento com Eli, destacar este texto aqui. Mas eu quero dar um tema para a nossa mensagem. Esse tema está registrado na nossa live aí. O tema é do Pai Divino para os pais humanos. Nesse Dia dos Pais, o Pai Divino, que é o nosso Deus, tem um recado para os pais humanos. E o recado começa aqui. Primeiro recado, Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versos de 11 a 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. João capítulo 3, verso 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um outro texto em João, primeira epístola de João, que diz assim: nós amamos porque ele amou primeiro. Deus é amor. E ele ensinou isso para nós. Ele, na relação de pai para conosco, que somos filhos, ele estabeleceu que a primeira coisa que um pai precisa fazer é amar seu filho. Amar não é ser conivente com os erros do filho. Pelo contrário. Essa semana eu conversei com uma pessoa e um dos meus conselhos para essa pessoa, com respeito a um filho, sentido genérico, foi esse, um dos conselhos. Ame incondicionalmente, porque foi assim que Deus nos amou. Se nós formos amar os nossos filhos por aquilo que eles fazem ou deixam de fazer, a maioria das vezes nós não vamos amar. Então o amor é incondicional. Não há condição para amar. Agora eu disse, nunca seja conivente com o erro dele ou dela. Isso não é amor. Isso é o mesmo que lançar seu filho ou sua filha diante do mal para ser exterminado. Amar é diferente. Esse amor tem que ser demonstrado pelos pais da maneira como muitos pais não fazem. Façam como Jó. Jó se preocupava com os seus filhos. Jó os amava com tal intensidade e ele orava por seus filhos, mesmo sem saber que seus filhos precisavam. E ele dizia: Senhor, se porventura meus filhos pecaram, eu te peço perdão por eles, eu faço sacrifício por eles. Jó tinha um relacionamento de profundo compromisso com os seus filhos e suas filhas. Intercedia, amava profundamente, demonstrava isso. Essa semana eu li uma história, foi passado para mim, foi passado um vídeo de um pai, né, que estava reclamante com respeito ao seu filho, né, porque ele saía de casa cedo, os filhos estavam dormindo, eram 3 filhos, chegava tarde, esse homem trabalhava muito, ganhou muito dinheiro, todo ano comprava um carro novo, comprava às vezes uma casa, um sítio, alguma coisa assim, e ele cresceu muito, desenvolveu muito. Só que os filhos dele, assim que pegaram a idade, onde já tinham certas liberdades dadas pela sociedade, porque a liberdade dada pelo pai era total. O pai não sabia nem o que eles faziam. Um morreu de overdose, a filha se envolveu com a vida mundana, o outro também teve um fim triste, e ele disse: eu daria tudo que eu tenho para voltar atrás e amar os meus filhos. Amar como? Cuidando, protegendo, dedicando-se aos filhos. Dedicando-se como? Investindo tempo, atenção, diálogo. Os pais precisam incentivar os seus filhos a isto. As mães com as meninas, os pais com os meninos, conversar com eles, dedicando tempo, brincando com eles. Eu com os meus filhos, eu sempre me transformei em criança. Minha esposa, até hoje, quando brinca com a Lorena e com o João, né, se transforma em criança, dedica atenção. Eu fico olhando a minha esposa conversando com o João Pedro, e eu fico pensando, eu não sei quem é a criança ali, se é a Norma ou se é o João. Uma mulher de uma cultura imensa, uma mulher com muita capacidade,
uma mulher que já esteve nas altas rodas e tal, mas ela nunca deixou isso influenciar no tratamento com a Daiane e com o Bruno. Brincava de comidinha e tudo, e eu brincava com meus filhos e jogava bola, ensinei meu filho a rodar peão, a fazer essas brincadeiras todas. Por quê? Porque eu sempre entendi que nós precisamos dar atenção aos nossos filhos, para que eles se sintam protegidos. As coisas aconteciam, eu nunca passei a mão na cabeça de filho nenhum, mas as coisas aconteciam na escola, ou fora da escola, na rua, onde quer que fosse, nós estávamos presentes ali. E os pais precisam fazer isso. Amar os filhos como Jacó amava os seus. Se importar, ou se importavam realmente, profundamente com os seus filhos, porque Jean Piaget, educador, os jesuítas também diziam isso, tornou-se um clássico no meio da educação, que se nós ensinarmos uma criança, acompanharmos uma criança até uma determinada idade, nós fazemos dela o que nós quisermos. Isso é verdade. Se nós não dermos atenção, não compreendermos, não protegermos, não orientarmos, não conversarmos com eles, se nós não investirmos tempo em atenção, diálogo, nós perdemos. E depois nós não recuperamos mais. Só um milagre de Deus. Então, pais, amem seus filhos. Invistam tempo com seus filhos. Não importa a idade que você tenha. Se não deu para fazer isso com os filhos, façam com os netos. Mas vocês que ainda têm filhos, amem seus filhos, intercedam por eles, invistam tempo. O tema das mulheres na nossa igreja, que se preocupam com isso do Projeto Ana, é Mulheres de joelhos, filhos de pé. Vocês conhecem isso? Intercedam, cuidem, orem mesmo por seus filhos, invistam tempo, entrem no mundo deles. Quando na infância, na adolescência, na pré-adolescência, né? Façam isso, entrem no mundo de seus filhos, se importem realmente com eles, porque Deus colocou os nossos filhos em nossas mãos para que nós os moldássemos com aquilo que Ele nos permite para reapresentá-los a Deus. Senhor, eis aqui o meu filho, eis aqui a minha filha. Se porventura houver um desvio qualquer, não será por minha culpa, porque eu os amo, eu os amei e eu investi na vida deles. Para isso que Deus nos torna pais. Hoje, no Dia dos Pais, pense nisso. Seja um pai modelo. Não seja um pai como o sacerdote Eli e nem como o rei Davi. Seja um pai presente, que demonstre amor, não como Davi demonstrava. Davi demonstrava amor chorando, se lamentando e deixando e permitindo que eles fizessem o que bem entendiam. Isso não é amor. Isso não é amor. Segunda coisa que o Pai Divino... deixa eu só voltar ao texto de Lucas. O texto diz o seguinte: se nós que somos humanos e falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nem sempre damos, mas sabemos o que é bom, imagine o nosso Pai. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá largamente, ministrando o Espírito Santo, porque é impressionante o seguinte: eu nunca tinha sido pai. Aí você é pai pela primeira vez, está ouvindo, Everton? Presta atenção. Você fica pensando, como é que eu vou fazer? Aí a mãe, como é que eu vou dar mamadeira? Como é que eu vou trocar fralda? E se der dor de barriga, o que eu faço? E dor de ouvido? E se chorar? E se não chorar? E se alimentar, não alimentar? A gente fica desesperado. Quando a gente ama realmente e se importa, a gente fica assim. Mas sabe o que acontece? Deus me permitiu ser pai, como permite a todos os pais, ungindo, abençoando. Então não se preocupe não. Deus sabe dar boas coisas, peça a Ele. Agora, o que Ele der para você como pai, dê também para o seu filho. Aí você estará recebendo do Pai Divino e dando para o filho como pai humano
as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Mas o Pai Divino deixa outro recado para nós na palavra, além de nos orientar a que amemos nossos filhos, porque ele fala, eu amei primeiro, vocês têm que amar, eu vou ensinar como ama, com altruísmo e tal, tudo isso aí que nós falamos. Depois o Pai Divino nos exorta, dizendo o seguinte, não apenas amem seus filhos, mas ensinem seus filhos. Provérbio 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, verso de número 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isto vale para os caminhos da vida comum e para o caminho da verdade, que é Jesus. Não importa que o menino, a menina, quer dizer, importa, mas não é uma carga que nós temos sobre nós se esse menino ou essa menina vai optar, através do Espírito Santo, pela salvação em Cristo Jesus, para andar no caminho de Cristo. Mas mesmo que não ande no caminho de Cristo, se você ensinar a criança num caminho nobre, dificilmente ele se desviará desse caminho. Porque não são apenas os cristãos que são sábios, inteligentes, são bons filhos. Os ímpios também sabem ser. Eu conheci uma família em Minas, uma família espírita. E nós entendemos pela palavra de Deus que o espiritismo kardecista não é a melhor resposta para o nosso relacionamento com Deus, isso revelado pela Bíblia. Então nós temos algumas restrições aí. Eu tenho amigos espíritas, pessoas que eu prezo muito. E esta família, que está lá até hoje, é uma família nobre, eu tenho um profundo respeito por essa família. Os filhos, até quando eu me encontrei com eles, há um tempo atrás eu estive lá, sensacionais, maravilhosos. Filhos obedientes, meninos bons, mas não só de famílias espíritas, famílias católicas, famílias de outras religiões. Os pais ensinaram bons caminhos da nobreza, da moral, das virtudes humanas para esses meninos e meninas, e são hoje pessoas extraordinárias. Muitos já morreram, mas que demonstraram em suas vidas que honraram os seus pais. Ou seja, honrar o pai e a mãe não é privilégio de cristão. Viver uma vida nobre diante dos homens não é privilégio de cristão. O cristão tem obrigação de viver assim. Mas tem muita gente boa nesse mundo. E quando você ensina a criança no caminho, não apenas o caminho da vida, as coisas da vida, mas os caminhos, ou o caminho da vida eterna, da vida espiritual, não apenas moral, social, esse menino, essa menina, mesmo quando esteja numa idade muito avançada, não vai se desviar desse caminho. Não vai mesmo. Eu já vi isso sendo comprovado. Então, quando nossos filhos eram bem pequenos, a norma não deixava nossos filhos dormirem, sem ouvir uma história da Bíblia. Nós temos uma coleção do Novo e do Velho Testamento, que nós estamos passando aí para os netos. O João já teve contato com esses livros, onde o Bruno e a Daiane só dormiam ouvindo essas histórias. Não era história de bruxa, de castelo, de Cinderela, essas coisas não. Isso a gente deixava para outra situação. Vamos dormir? Vamos. Então vamos ler uma historinha da Bíblia. E constantemente a minha esposa, juntamente comigo, eu digo minha esposa porque na minha função eu
eu viajava muito e os meninos ficavam com ela. E ela fez um trabalho extraordinário com essas crianças, ensinando as coisas da vida, ensinando as coisas de Deus. Nós trabalhamos numa favela em São Paulo, favela chamada Ipau-Surama. Nós tínhamos uma média de 120 crianças ali. O pastor Gessé trabalhou lá também, antes de mim. Crianças de uma favela na faixa de 1 ano até 10, 12, às vezes 13, porque era uma oportunidade. Eles iam ali e nós tínhamos coisas para eles, de roupas, higiene, lanche e muita coisa. Então muitos iam por interesse mesmo, mas nós aproveitávamos para fazer um trabalho com eles. A Norma, junto com a nossa mãe espiritual, Dona Neide, fizeram um trabalho maravilhoso ali, de ensinar aquelas crianças durante algum tempo, 2 anos. Bom, passaram-se os anos. Um dia eu fui pregar e batizar o filho de um presbítero nessa igreja em São Paulo. Me chamou para isso. E eu disse, eu quero visitar a minha favela. Passados mais de uns 20 anos. E quando eu entrei na favela, veio um homem de lá, um galalau. Galalau é jovem, alto. Isso é um galalau. Aí veio um galalau na minha direção, olhou para mim e disse, tio Ronaldo! Aí eu falei, ué, esse menino tá perdido. Tio Ronaldo! Aqui é a tia Norma. Eu falei, peraí, quem é você, rapaz? Eu sou um daqueles meninos que vocês cuidavam quando eu era bem jovem, menininho, né? E que eu ia para a igrejinha, eles chamavam de igrejinha. E eu sou um daqueles meninos. Falei, mas eu não lembro, né? Como é que eu vou saber? Você está agora um homem feito aí? Eu quero dizer para o senhor que eu estou firme no caminho do Senhor. Estou firme na igreja. Nunca esqueci aquelas coisas que vocês ensinaram para a gente. Vocês estão percebendo? Quando a coisa é ministrada com sabedoria, com fé, com unção, quando os pais ensinam para os filhos, ele nem filho nosso era, mas quando os pais ensinam para os filhos as coisas boas da vida, as coisas nobres, as coisas de Deus, quando esses pais servem de testemunho, eles podem dizer para o filho, olhe para mim, rapaz, olhe para mim, menina. E não como antigamente os pais faziam. Meu pai usava muito essa expressão naquele princípio de autoridade, que era mais autoritarismo do que autoridade, e ele dizia, rapaz, porque eu sempre fui questionador, tá? Eu desde moleque eu era questionador, eu fui o único filho que desafiou meu pai de forma errada, que eu não devia ter feito aquilo, mesmo que ele estava errado, ainda que ele estivesse errado. Eu fui o único filho que tive a coragem de dizer não para ele e tal. E aí, um dia ele mandou fazer uma coisa lá que eu não concordei. Eu disse, eu não concordo, não vou fazer. E ele virou-se para mim e disse assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E tinha a ver com um cigarro, ele fumava muito. Não é assim que se orienta um filho. Hoje eu tenho meu pai em grande conta, uma honra muito grande. Ele, em toda a sua limitação, foi um pai extraordinário para nós. Mas ele usava esse critério, que era comum. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não, nós temos que servir de testemunho. Meu filho, faça o que eu faço. Não apenas o que eu mando, mas faça o que eu faço. E você vai ser abençoado. Minha filha, faça o que eu faço. Não só o que eu mando, porque o que eu mando fazer é porque eu faço também o que é certo. Vamos ensinar nossos filhos, desde a mais tenra idade. Mas se você é um pai que chega no dia de domingo e diz, eu hoje não vou à igreja porque eu não estou afim, você já pensou que mensagem terrível e diabólica você está passando para o seu filho, para a sua filha? E quando você deixa seu filho ou sua filha saber que você é um infiel na ministração dos dons diante da igreja, eu sei tocar, mas eu não estou afim, não vou tocar não. E quando você não dá o dízimo, não dá a oferta, não ajuda a sustentar a igreja, não vou dar não, porque esse mês eu não tenho e vai faltar. Que mensagem você está passando para o seu filho? Que testemunho é esse? Quando você deixa ele perceber
que você usurpou algo de alguém. Isso é muito forte, irmãos. Então, se as palavras não forem acompanhadas de testemunho, dificilmente você vai conseguir conquistar seu filho ou sua filha. Então, ensine seus filhos com a voz, com a orientação sábia, segura, com a palavra de Deus e com sua vida. Aristóteles ensinava os seus alunos com um método chamado peripatético. Havia umas colunas lá na Grécia que eram chamadas de perípatos. Essas colunas, elas ficavam todas alinhadas. Daí é uma das acepções que nós temos para ser criado o termo peripatético, se bem que peri significa ao lado, né? Em grego, é um prefixo. Então, Aristóteles usava essa prática. Ele andava com seus alunos ali no meio dos perípatos, ele andava na grama, no campo, em vários lugares, e ia ensinando os seus alunos. Os seus alunos iam andando com ele. Então, ensinar andando. Basicamente é isso, o conceito do método peripatético. Quem foi que usou esse método também? Não foi o nosso Senhor Jesus? E usou o mesmo método de Aristóteles, com uma diferença. Aristóteles, com certeza, demonstrou falhas e erros diante de seus alunos. Jesus não. E você tem que se esforçar ao máximo para não deixar seu filho ou sua filha perceber falhas nas suas orientações, estando sempre ao lado dele, andando com ele, ainda que o texto diz, não é, ensina a criança o caminho, porque isso exclui você do caminho. Ensina a criança no caminho. Você vai com ela, vai andando no caminho da vida cristã, vai ensinando. Então, essa é a segunda exortação do Pai Divino para nós pais humanos hoje. Primeira exortação: amem seus filhos, para não perdê-los para o mundo e para o inimigo. Segunda exortação: ensinem seus filhos as coisas nobres e boas da vida, os valores da vida e também os valores da palavra de Deus. E tomem cuidado para não fazer valer essa expressão: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque normalmente quando alguém diz isso, é porque está fazendo algo que não deve. Terceira orientação do Pai Divino aos pais humanos. Hebreus capítulo 12. Que coisa gostosa é essa leitura, irmãos. Que coisa gostosa é essa leitura. Hebreus 12, versos de 3 a 11. Muito bem. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos e nós respeitávamos,
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A terceira exortação de Deus, Pai Divino, aos pais humanos é: corrijam seus filhos. Corrijam seus filhos. Eu não estou falando de surra, a antiga coça. Não estou falando de dar surra com bambu, até o bambu estilhaçar nas costas do filho, como meu pai fez com meu irmão mais velho, já falecido, e fazia conosco com um cinto que ele pendurava atrás da porta, e preferia bater com a fivela, que era para doer mais. Eu não estou falando do pai ameaçar matar o filho, como meu pai fez com um pedaço de vidro grande, encostando no meu rosto, dizendo que ia me matar. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do conceito correto de disciplina, conceito correto de correção. A palavra disciplina significa reconduzir aquele que saiu do caminho para o caminho. É você pegar, trazer para o caminho novamente. Isso chama-se disciplina. Métodos disciplinares é outra coisa. Como eu disse para os irmãos, cada época contempla uma estratégia. Vocês sabiam que João Calvino, quando ele assumiu Genebra, ele tinha uma turma, os oficiais da cidade deram carta branca a ele. Em Genebra, você não podia nem andar direito pela rua de tanto bêbado caído na rua. Tinha mais de 300 tabernas, aqueles lugares que só vendem bebida e tem mulheres, prostituição, aquele negócio todo. Pessoal, mais de 300 lá em Genebra, na Suíça. Era uma perdição. Calvino passou por lá, começou a botar pulso firme. Os líderes da cidade se sentiram incomodados porque atingiu parente, isso e aquilo, mandaram ele embora. Expulsaram Calvino da cidade. Sabe o que aconteceu? 2 anos depois, a cidade estava 10 vezes pior do que quando ele chegou. E eles resolveram o seguinte: o único jeito é a gente convidar Calvino de novo para vir para cá. Calvino disse assim: tudo bem, eu vou, mas vocês têm que me dar carta branca para eu fazer o que eu quiser. Me deem carta branca, eu faço o que eu quiser, eu vou ser a lei plena, total. E eles deram um documento a ele autorizando. Ele disse: não interessa que sejam outros ou até vocês, vai todo mundo comer na minha mão. Aí eu vou. Aí eles aceitaram. E João Calvino transformou Genebra, em 30 anos e pouco, transformou Genebra num exemplo de sociedade até hoje reconhecida no mundo inteiro. Dentro de pouco tempo, sabe quantas tabernas tinha em Genebra? Nenhuma. Ele fechou todas, fechou tudo. Expulsou os bandidos da cidade. Bandido, sai daqui, aqui tu não fica. Você quer se converter? Quer ser um cristão? Vai andar direito na linha? Vou. Primeira besteira que você fizer, eu te expulso da cidade. Aí o cabra tinha 2 opções. Ou ele ficava na linha, andando direitinho, na sociedade, na família, em tudo, ou o Calvino expulsava ele da cidade. Tinha um grupo lá que era só ele mandar. E que era todo mundo na igreja, olha só, todo mundo na igreja. Todos que se converteram, não tem nada de ninguém ficar em casa, todo mundo para a igreja lotava. E ele começou, pregou, mudou a vida de toda a cidade nesses anos todos. E quando alguém não ia para o culto,
ele falava para a turma lá, para os liderados dele: cadê? Cadê o Everton? Cadê o Boné? Ih, não vieram não. Vai buscar. Mas leva o chicote, porque se eles disserem que não vem, se traz no chicote. Traz batendo. Bota ele aqui dentro. Vocês acreditam nisso? Trazia o povo para a igreja no chicote. Vem não? Vai lá buscar no chicote. Prende. Expulsa dele. Então ele botou aquela disciplina firme e tal. Eram outros tempos. Hoje não é assim. E não é por força nem por violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo Espírito. Nós temos estratégias diferentes ao longo das épocas, mas é necessário um espírito de correção, de denúncia do erro, de confronto com o pecado, confronto com o erro. E nada de... Hoje nós somos muito complacentes com as falhas na igreja. Na nossa própria igreja, por causa de algumas situações, que eu não quero aqui citar, interferência até do próprio Estado, da própria justiça, a gente às vezes fica de pé e mão amarrado na igreja para tomar uma decisão. Às vezes eu falo com o conselho: olha, se eu tivesse poder na minha mão para dar um chute no traseiro de tal pessoa, eu dava para nunca mais voltar aqui. Se vocês quiserem ficar chateados comigo, pode ficar. Mas é verdade. Se eu tivesse poder, igual Calvino, eu garanto para os irmãos, não é porque eu seja perfeito não, mas em muitos momentos eu tive vontade de pegar o sujeito, ou a menina, ou a mulher, ou lá, olha aqui, ó, racha fora daqui. Você não quer ser uma pessoa séria? Então vá para outro lugar. Falta isso hoje, mas nós temos tantos limites, tantas coisas que nos impedem de agir assim. E eu não estou falando de agir assim porque sou perfeito, ou porque você que é pai é perfeito, ou mãe é perfeita, não. Mas nós temos que entender que quando Deus nos dá autoridade, e pai e mãe têm autoridade, principalmente o pai, que é o chefe do lar, se ele não encarnar essa autoridade em si mesmo, não de forma violenta, não de forma abusiva, mas de forma firme, a casa vira uma bagunça, meus irmãos. Os filhos vão se perder, vão ser bandidos e tantas outras coisas. Eu vou contar um fato para vocês, ok? Que aconteceu na minha casa. Meu pai era um homem muito bruto, violento, mas ele tinha um senso de justiça interessante. E ele não abria mão das coisas corretas. Um homem muito correto, né? O meu irmão, mais velho, já falecido, ele lá em casa tinha uma ordem: chegar em casa até às 10 horas da noite. Depois disso, estava todo mundo recolhido, todo mundo trabalhava, meu pai trabalhava muito também, coitado. Depois de 10 horas, ninguém entrava, tinha que chegar antes para dormir. O meu irmão um dia chegou, era 10h10. Meu pai estava na porta esperando. Onde você estava? Eu demorei e tal, eu estava conversando com os colegas e tal. É a última vez que o senhor chega em casa depois das 10 horas. Da próxima vez, o senhor vai dormir na rua. Tá bem, papai e tal. Passou um tempinho, quando foi um dia, 10h05, ele chegou. Tudo trancado. Ele bateu na porta, meu pai gritou lá de dentro: volta para dormir com suas negas. Eu estou falando do jeito que ele falou. Volta para a rua, vai dormir com suas negas. Aqui tu não entra. Você não entra. Minha mãe interpelou: que é isso, Gumercindo, não faz isso, garoto. São só 5 minutos, ele não interessa, que fosse um. Aqui ele não entra. Vai dormir onde quiser. Eu não sei o que meu irmão fez. Todo mundo ficou assim preocupado. Meu irmão sumiu. No dia seguinte, ele veio e tal. Meu pai falou: o que você veio fazer aqui? Essa casa não é sua, não. Vai para onde você estava ontem, com quem você estava. Aqui você não entra. Não era só para dormir, não. Você não vai entrar aqui na minha casa. Meu irmão voltou e tal, com a roupa de trabalho. Uma semana com a mesma roupa. Nem para pegar roupa meu pai deixou. Uma semana depois eu estava deitado, já era tarde da noite. Bateram na minha janela, eu estava num quartinho. Eu abri a janela devagarinho, que bateram de leve, era ele, pedindo pelo amor de Deus que desse alguma coisa para ele comer.
e que pegasse uma roupa dele para ele trocar, ele estava fedendo, a roupa fedia, aquele suor, aquilo tudo. Ele trabalhou a semana toda só daquele jeito, se virou por lá, não sei onde ele dormiu, se ele dormiu dentro de um ônibus, não sei. Aí no dia seguinte, pela manhã, conversei com a minha mãe, contei a história, minha mãe conversou com meu pai. Aí meu pai disse que quando ele aparecesse para ir falar com ele. Aí ele apareceu, não sei onde é que estava. Aí meu pai olhou para ele e disse assim: aprendeu a lição? Sim, senhor. Foi a última vez. Pode entrar, mas nunca mais. Meu irmão casou, já maior de idade, já tinha sua casa, construiu casa, fez tudo. Meu irmão nunca mais chegou depois de 9h30 em casa. Nunca mais. Meu irmão se transformou num pai exemplar. Minha cunhada está lá, ele era um jeito assim meio diferente e tal. Um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, e Deus o trouxe para o reino de Deus. Antes dele morrer, uma semana antes dele morrer, ele se converteu e ele transformou a vida de uma maneira extraordinária. Um irmão muito amado. Ele aprendeu a lição. O pai do filho pródigo: papai, me dá o dinheiro que eu tenho aí, eu vou embora. Tá bom, pode ir. O pai deixou que ele fosse e que aprendesse a lição lá. Quando voltou arrependido, realmente foi recebido. Mas quantos vão e não voltam mais? Agora, meu pai era duro, era firme. E eu repito, metodologias diferenciadas, mas princípios que devem ser seguidos por todos. A autoridade não pode ser questionada. A autoridade não pode ser desafiada. A autoridade precisa ser respeitada e nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, aos membros da igreja. Nós temos que preservar esses valores. Deus fala isso sobre ele. Ele não aceita hipótese nenhuma que desafie a autoridade dele. Ele não aceita hipótese nenhuma que alguém se rebele contra ele. Satanás foi fazer isso, Deus o expulsou do paraíso e o condenou ao fogo eterno. Nós precisamos entender isso. O nosso Pai Divino ensina para a gente o que é disciplina, o que é correção. Não vamos deixar que os aprendizados do mundo suplantem o aprendizado, o ensino, a correção de dentro de casa. Correção não é castigo. Não é castigo. Correção é orientação, mas tem que ser dada com firmeza. E em determinadas situações há necessidade, inclusive, de fazer com que a pessoa pense seriamente no que fez. Sejam responsabilizados. Repito, cada época contempla uma estratégia. Mas essa correção, irmãos, não se pode deixar para fazer depois de uma certa idade, não. O doutor Pedro Bloch, acho que já falecido há muito tempo, ele tinha uma coluna na revista Pais e Filhos, que acho que muitos aqui nem conhecem. Era uma coluna de psicologia infantil. Ele tinha uma matéria que dizia assim, uma seção que dizia: criança diz cada uma. Uma vez uma menina de 5 aninhos, ele perguntou para a menina: o que é que nós precisamos fazer para receber perdão para os nossos pecados? E a menina mandou na lata: é pecar. É a lógica da criança. O que é que eu tenho que fazer para receber perdão pelos meus pecados? E ela disse: pecar. Se eu não pecar, eu não preciso de perdão. E o doutor Pedro Bloch, um dia uma mulher chegou para ele, estava grávida, aí falou assim: doutor Pedro, eu tenho muita preocupação para ensinar meu filho as coisas certas da vida, a orientação. Com que idade eu devo começar a ensinar a ele? Aí o doutor Pedro Bloch diz assim: na barriga da sua mãe. Aí ela entendeu, ou seja, se ela não tivesse sido ensinada, ela jamais poderia ensinar o filho. Como é que ela ia ensinar uma coisa que ela não sabia? Ela tinha que ter aprendido lá com a sua mãe para poder ensinar o filho. Então não tem data, não tem idade. Eu e a Norma orávamos por nossos filhos ainda no ventre. Nós dávamos orientações a eles no ventre. Orientávamos a cantar, a ir para a igreja. Aí você fala: gente, que casal maluco. Não. Eles já são pessoas. Eles, segundo a promessa, já têm o Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Vamos começar a ensinar nossos filhos desde o ventre da mãe.
E se você ainda não conseguiu fazer isso, comece agora. Mas se você já faz, Deus seja glorificado. Senhor Everton, espero que o senhor esteja ouvindo isso. Comece a ensinar a Catarina desde agora aí, tá bom? Fale para ela, tá? Com carinho e amor, mas comece a falar das coisas de Deus e ensinar as coisas da vida, porque ela vai saber. O Espírito Santo vai confirmar na vida dela. Eu quero dizer para os irmãos, para encerrar, recapitular aqui. Conselhos, eu acrescentei conselhos, mas não tem isso no texto aí, no tema. Do Pai Divino para os pais humanos. Amem seus filhos. Ensinem seus filhos, principalmente as coisas de Deus. E corrijam seus filhos na admoestação do Senhor, porque quem não corrige não ama. Quem não exorta não ama. Quem não disciplina não ama. E disciplina e correção é reorientação, é trazer de volta para o caminho. O método, o Espírito Santo vai te dar. Não se preocupe não, Everton e Renata. O Espírito Santo vai ensinar vocês a corrigirem a Catarina, a orientar a Catarina. Tenho certeza disso. É assim que ele faz com todos os pais, principalmente os pais servos de Deus. E aí está, irmãos, a Bíblia mostra a faceta desses dois homens que foram grandes homens na Bíblia. Grandes homens. Lideraram o povo durante 40 anos. Mas como pais, fracassaram muito. Fracassaram muito. Mas prove a Deus abençoá-los e os disciplinou. O pai de 98 anos viu os dois filhos morrerem e viu o sacerdócio ser transferido para Samuel. Davi viu os filhos, com exceção de Salomão, se deteriorarem, se perderem, morrerem, como Absalão. E a grande vaidade de Absalão era seu cabelo, muito bonito, ficou agarrado numa árvore, num galho, e deceparam a cabeça dele, e assim é. Muitas vezes as desgraças dos nossos filhos são consequência de nossa má paternidade. Hoje é dia dos pais, nós que somos pais cristãos, recebemos de Deus a palavra dele, nos ensinando como ser bons pais. Não perfeitos, que não somos, mas pelo menos pais que honrem o Pai Divino. E Deus assim nos abençoe. Amém? Muito bom. Eu quero agradecer a Meire. Olha só, Meire está me ouvindo. Veja bem, Meire, a última vez que eu citei seu nome aqui, eu falei Mary. Mas é porque eu li o seu nome e não liguei que era você. A nossa amada Meire. Viu, Meire? Eu, desde de garoto, eu só te conheci como Meire. Meire. E depois eu botei Mary aqui, eu falei, opa. Aí depois eu falei com a minha esposa, e não se pronuncia Mary, é Meire. Carinhosamente Meire. Meire, eu estou com muita saudade de você. Vamos providenciar um jeito de nos encontrar depois dessa pandemia. Um abraço na Cristina, na Taô, todo mundo, na turma toda, filhos, todo mundo que eu não tenho contato, fala com eles, por favor, dê um abraço em todo mundo. Para vocês saberem, a Meire é minha querida prima, a quem nós amamos muito. A Elizabeth vai ficar muito feliz, Arlete, Eliazir, Jairo, em saber que você participa conosco. Deus te abençoe, viu? A nossa irmã Elza Amaral, lá em Miguel Calmon, 2.200 quilômetros daqui, família Amaral, uma família muito amada nossa, muito... Até hoje a impressão que eu tenho é que eu vou chegar ali e vou encontrar o coronel Isaías, assim, ô reverendo, ô meu irmão, que saudade. Mas lá no céu a gente vai encontrar com aquele homem extraordinário e com vocês também. Mas eu ainda vou encontrar vocês aqui na terra ainda, calma, não fiquem tristes não. E nem alegres demais também. A Miriam Cássia, né, que está também conosco. Obrigado, Miriam, por sua presença. Eu não sei se o Vander, junto com a Fernanda e o Davi, estão nos assistindo, mas eles estão participando conosco pela manhã. Se porventura vierem a assistir através do YouTube,
Quero transmitir um grande abraço a essa família amada que está se unindo a nós, viu? Que Deus os abençoe. A nossa irmã Francisca Avogado pede por sua vida e a vida de sua família, a esposa do nosso irmão José Nazaré, diácono José Nazaré, né? E eu acho que de anúncios são só esses. Temos muito mais irmãos que estão nos assistindo. Louvo a Deus e agradeço a vida de vocês. E quero chamá-los para convidá-los para participar conosco na terça-feira às 17 horas na reunião de oração através do Team Link, tá? Sendo disponibilizado aí. Também na quinta-feira nosso estudo bíblico de quinta-feira, e também no domingo 9 horas da manhã com a reunião de oração, e à noite o culto, né? Vespertino. Mas ainda temos uma surpresa gostosa para os irmãos. Nós não vamos encerrar com essa palavra, vamos encerrar com um dueto, né? Nós temos aqui duas irmãs que vão fazer um dueto, e logo depois desse dueto nós vamos encerrar com oração e bênção, ok? Da live, tá bom? Aí, duas meninas lindas. Quando terminar, não saiam da live e nós vamos encerrar com oração e bênção. Depois, aí nós terminamos, ok? Sejam bem-vindos. Se quiserem dar uma boa noite a todos, fiquem à vontade, tá bom? Boa noite. A gente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e também desejar um feliz Dia dos Pais. Vamos louvar o Senhor. Amém. Eis-me aqui, escuta-me. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça é a tua pessoa me restaura. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou ter. Preciso tanto te preciso hoje confessar. Sou tão eu não mereço teu amor, mas a tua graça não pode me restaurar. Minha rocha, meu escudo,
em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu descanso, não há o que temer, pra sempre eu vou ter, minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há temor. Eu creio, minha esperança está em ti. Eu creio no mundo sobrenatural. Eu creio, minha esperança está em ti. Eu creio em teu amor, não há temor. Eu creio, minha esperança está em ti. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio. Minha voz também escuto, a ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou ter. Amém. Nós somos muito gratos a Deus pela vida das nossas jovens, né, antes adolescentes e hoje representantes legítimas da nossa igreja. Eu que acompanhei o nascimento de vocês, tenho muito orgulho em dizer isso. Eu vi vocês sendo educadas por seus pais, de acordo com toda essa orientação que o Espírito Santo me deu. Eu tenho uma alegria muito grande em ser seu pastor, amigo, e saber que vocês me consideram assim, como se fosse um pai para vocês também. E eu tenho certeza que toda a nossa igreja que está aí assistindo está concordando comigo. Um dia, o mais breve possível, nós vamos poder nos reencontrar fisicamente. Vamos poder nos abraçar, glorificando a Deus, porque Ele tem nos protegido e guardado. E continuará assim. Vocês se tornaram belas mulheres, belas jovens, e no futuro, né, terão suas famílias, e muitos de nós já não estaremos aqui para ver os frutos de tudo isso, mas já podemos saber, por aquilo que seus avós fizeram por vocês, seus pais, podemos já ver no futuro duas jovens, duas mulheres de sucesso, com talento, sendo muito abençoadas, viu? Eu vou orar, vocês fiquem aí um instante e logo depois da oração nós estaremos despedindo com a bênção apostólica, ok? Vamos orar então? Eu quero agradecer a vocês. Se quiserem falar, dar uma palavra de despedida ou boa noite, podem fazer, não tem problema. Tá bom? Pela oportunidade. Tá. Eu só tenho a agradecer também. Ótimo. Muito bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, agradecemos esses momentos maravilhosos que nos permitiste, ó Deus, vivenciar com os teus filhos. Queremos rogar ao Senhor em favor do Marcos Diego, que o Senhor continue abençoando essa vida, produzindo nele os frutos do Espírito, juntamente com seus pais, e que ele ainda possa nos dar muitas alegrias e ter uma vida frutífera e abençoada em tua presença. Despede-nos, ó Deus, rogamos-te, dando-nos uma noite de paz e nos permitindo viver os dias futuros na tua presença e para a tua glória.
E agora receber a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, tenham todos uma boa noite, obrigado pela presença e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Meninas, muito obrigado, vocês são ótimas e cantaram muito bonito. Obrigada. Deus os abençoe. Obrigada. Amém? Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe.